Então, pessoal, mais uma vez, boa noite ao pessoal que já chegou, ao pessoal que acabou de chegar. Não vai dar para ler o nome de todo mundo, mas eu já vi os nomes das pessoas que eu conheço e desde já eu estou muito feliz de ter vocês aqui para a gente conversar essa noite. Esse é um tema que eu adoro, eu estou envolvida com esse tema de forma direta desde a graduação, quando eu entrei para o Laboratório de Herpetologia da Universidade Regional do Cariri, mas no imaginário na beleza que eu vejo desses animais, isso aí já data de um tempo muito anterior. Meu nome é Samantha, eu fiz biologia pela Universidade Regional do Cariri, na nossa querida UCA. Então, é um prazer retribuir a casa. Agradeço a Charles pelo convite, meu colega e amigo. Agradeço ao Departamento de Biologia da UCA. E estou aí para a conclusão, já fechando o meu mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela UFC. Eu falei logo no iníciozinho do laboratório qual eu fiz parte. Eu digo que eu fiz parte porque, infelizmente, o laboratório ele encerrou as atividades porque o nosso professor, coordenador do laboratório, ele mudou de casa, ele mudou de universidade, agora ele coordena um outro laboratório e então, por isso que eu digo que fiz parte do laboratório de herpetologia da Universidade Regional do Cariri. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade. Assim, sempre que eu puder, eu vou estar dando uma olhada aqui no chat. E aí vocês podem ir participando, fazendo perguntas ao longo do nosso momento, do nosso evento, como também podem deixar para fazer observações ou perguntas no final. Combinado? Então, todo mundo me escuta bem, né? Nosso querido professor Robson. Então, vocês veem bem a minha projeção aqui no PowerPoint com o tema da nossa palestra de hoje. Então, vamos começar. Se acontecer alguma coisa, vocês avisam aí. Qualquer coisa, Charles, fala comigo. Bom, como eu fui falando já nos momentos em que a gente estava aqui de concentração, as serpentes, ou as cobras, como comumente a gente chama, elas fazem parte do imaginário popular. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que tá ouvindo já sonhou com cobra, dormindo ou acordado. Aos que têm muito medo, aos que querem ter como um pet porque adoram, aos que adoram vê-lo na natureza, que é o local deles, né, o hábitat natural delas. E eu acho que todas as formas de admirar esse animal, elas são importantes. Mas hoje, para além do imaginário popular e para além de um tema que cerca muito as serpentes, que são os acidentes relacionados a elas, que é o orfidismo, nosso evento ele tem uma abordagem mais econômica. E eu convido vocês a conversarmos sobre criação e manejo de serpentes comigo. E o que é que pretendemos desse evento? Primeiro, é importante entendermos que, diferente dos mamíferos, sobre os quais a gente tem uma intensa produção de serpentes, uma intensa produção de pele, de carne, de subprodutos, apesar dos mamíferos serem muito vistos aí no comércio, no laboratório de produção, as serpentes, elas ainda não têm esse status. Elas não têm o status de animal de laboratório ou de produção. E dentre os muitos fatores que a gente pode discutir, que estão relacionados a isso, um dos que eu acho que mais se destaca é o fato de que existe um estigma muito grande em cima desse animal, que dificulta
que a gente possa olhá-lo como um animal de laboratório ou um animal de produção. Inclusive, foi a muita custa que institutos pioneiros, como o Instituto Butantan, conseguiu unir esforços para reduzir a matança que ocorre com esses animais e trazer esses animais para o laboratório. Então, infelizmente, existe esse estigma, né, sobre esse grupo animal, sobre esses animais, sobre essas serpentes, sobre as serpentes, que dificultam que esses animais adquiram o status de animal de laboratório de produção. No Brasil, quem é pioneirismo nisso, né, é o Instituto Butantan, o Instituto Butantan de São Paulo, que inclusive virou notícia desde ontem, de forma indireta. E o Instituto Butantan, ele atua no nosso país desde 1901, com a coleta de serpentes para manutenção em serpentários, principalmente para coleta, para extração de veneno e a produção de soro antiofídico. Um soro disponibilizado para toda a América, e seu pioneirismo ele não é só no Brasil, ele é na América. Então, assim, o Instituto Butantan começou suas atividades em 1901, passado mais de um século do início das suas atividades. Alguns fatores, algumas questões importantes mudaram na forma principalmente da manutenção de serpentes em serpentários para a extração de veneno e para a produção do soro antiofídico. Falo muito sobre a extração de veneno para a produção de soro antiofídico, porque essa é a principal finalidade que tem se dado no nosso país, que justifica a manutenção das serpentes em serpentários ou em plantel. Então, para a manutenção de um plantel ou de um serpentário, hoje é preciso levar em consideração, além da legislação específica, né, que normatiza as atividades no nosso país, é preciso levar em consideração os fatores éticos, biológicos, sanitários e tecnológicos. Então, tendo isso em vista, é importante a gente ter um pouco, pelo menos uma noção da legislação que normatiza esse tipo de atividade no nosso país. A primeira, e muito importante, é a que trata sobre animais exóticos no nosso país. Aliás, animais exóticos não, animais silvestres, né? Principalmente animais silvestres, que é a lei número 5.197, de 3 de janeiro de 1967. E para a coleta de uma serpente, é preciso ter uma autorização de coleta, que ela é dada pelo IBAMA, ou pelo Instituto Chico Mendes, né, pelo ICMBio, no caso de a área em que essa serpente vai ser coletada, se tratar de uma unidade de conservação, uma unidade de conservação, seja ela qual instância for, que é a portaria do IBAMA, número 3.332, de 3 de março de 1990, que trata da coleta, e que é preciso ter uma autorização para a coleta. Então, depois da coleta da serpente, ela pode ser levada para instituições científicas, para pesquisa, como ocorria e ainda ocorre na Universidade Regional Cariri, que ela é regulamentada pela portaria do IBAMA, número 016, de 4 de março de 1904. Já para a manutenção das serpentes no plantel, a gente tem a portaria do IBAMA, número 118, de 15 de outubro de 1997. E para que ela faça parte de uma coleção de animais silvestres, a gente tem a portaria do IBAMA, número 102, de 15 de julho de 98. Além disso, é importante a gente saber que coletar um animal, tirar um animal do seu hábitat natural e submetê-lo
ao estresse de virar um pet, né, da noite para o dia, isso é um crime ambiental. E isso está sujeito a sanções, né? Uma delas é a multa, que pode variar de 500 mil a 5 mil reais por indivíduo. Então, toda a legislação em torno das serpentes ou dos animais silvestres e outros instrumentos normativos que eu não listei aqui, todos eles têm como objetivo proteger a biodiversidade e o bem-estar animal. Na palestra de hoje, nós falaremos da biologia, da ecologia, a anatomia desses animais, do manejo, porque um dos pontos críticos num serpentário ou num plantel é como fazer para aumentar a sobrevida desse animal e como diminuir o estresse nesse animal, porque condições estressantes ou de saúde podem levar a uma grande perda de indivíduos num plantel. Além disso, pode levar o estresse a que esses animais são submetidos, pode levar a uma baixa qualidade do veneno para a produção do soro. E o manejo é um ponto crítico, porque é um ponto que é uma atividade que pode levar esses animais a um grande estresse. Falaremos também sobre 2 tipos básicos de serpentários, sobre o mercado, tanto da extração de veneno para a produção de soro antiofídico, outros fármacos, e também do mundo PET. Falaremos dos desafios enfrentados pelo mercado e das alternativas, ok? Esse era o primeiro slide, né, do título. Aqui aquela pequena introdução que a gente estava comentando. Aqui tem a legislação, se vocês quiserem acessar algum desses documentos, eu tenho eles em PDF, posso disponibilizar para Charles, e aí vocês falam com ele, vocês falam comigo, tá certo? E aqui a gente combinando o que a gente vai falar hoje, né? Então a gente estava aqui. Ninguém entendeu muita coisa, não, deu certo, né? Então, posso continuar? Pode sim, Samantha, tá tranquilo, pode ir. Então, como eu estava falando, é importante entender a biologia e a ecologia desses animais de um ponto de vista maior para manter a qualidade de vida dos animais, porque o serpentário não deixa de ser um estresse. Né? E depois, para que a gente possa ter um manejo melhor, né? Melhorar as práticas de manejo, melhorar as práticas de segurança para os profissionais. Então, entender a biologia desses animais é fundamental. E aí eu vejo a importância do profissional biólogo. É fundamental a importância que tenha um biólogo na equipe. Mas vamos falar um pouco sobre a biologia desses animais. Né? Então, além do corpo alongado, muito característico desses animais, da presença de escamas, da ausência de membros locomotores, tem algumas características que são bem marcantes desses animais. Né? Por exemplo, a ausência de pálpebras móveis e de um ouvido externo. Então, a serpente não tem pálpebra móvel, então, de fato, a serpente não fecha os olhos, não é que a serpente não dorme. Eu disse isso, tá? Mas serpentes não têm pálpebras móveis, então elas não fecham os olhos. E elas não têm ouvido externo. E, inclusive, essa questão do ouvido externo é uma característica muito didática para a gente diferenciar as serpentes de lagartos que têm membros locomotores muito reduzidos. Então, se você vê um animal na natureza, de corpo alongado, com escama, e você pensa, é uma serpente, como ocorre, como a gente tem aqui, mas aí você percebe a presença de orifícios, né, localizados na região do ouvido, então não é uma serpente, é uma cobra. Inclusive, a gente tem um caso assim aqui, que popularmente a gente chama de cobra de vidro, né? Então, não é uma cobra, é um lagarto.
As serpentes também possuem uma grande elasticidade nos movimentos cranianos. Elas têm ligamentos frouxos entre as maxilas, isso permite uma grande abertura da boca. Além disso, membros cranianos estão também interligados de forma elástica, e isso permite também uma expansão desses membros, e é isso que permite que, essa é uma das características que permite que as serpentes se alimentem de presas muito maiores que o diâmetro da boca delas. Tem um processo interessante também que ocorre com elas, que é a troca de pele, que a gente pode chamar de equidise. O período em que uma serpente faz equidise varia muito de espécie para espécie, inclusive da alimentação que cada indivíduo está tendo. E esse processo de equidise, que é um processo de troca de pele, né, a camada superior de pele, ela começa a ficar fosca, isso começa principalmente pela região dos olhos e da boca, a pele começa a ficar fosca, perde o brilho, o animal fica mais quieto, e isso ocorre porque ocorre preenchimento de um líquido entre as novas escamas que estão surgindo e as que serão liberadas, descartadas, né, para o crescimento animal. Então, é importante saber desse processo de equidise, porque o animal fica mais reservado, então esse não é um bom momento para manejar a serpente e para a extração de veneno. É preferível esperar que ela finalize esse processo. Né? Quando ela finalizar esse processo, a gente vai perceber escamas na caixa ou no plantel onde ela estiver onde ela estiver vivendo, e a pele vai voltar a ficar brilhosa de novo, né? As escamas vão ficar brilhosas de novo. A organização interna das serpentes, elas detêm um padrão semelhante, apesar da grande adaptação irradiativa que esses animais têm, né? Eles ocupam quase todas as partes do mundo, apesar de serem ectotérmicos, né? De regularem a sua temperatura a partir de estímulos comportamentais, de exposição ao sol, principalmente a exposição ao sol, mas também a exposição ao calor, e não de forma metabólica, né? Então, a organização interna delas detém um padrão semelhante. Então, muitos dos órgãos internos, eles são alongados. No pulmão, por exemplo, um dos pulmões, ele tem uma hipertrofia, ele é bem maior, é o principal, é o que vai realizar a maioria da troca gasosa. Em algumas espécies, ele é, por exemplo, quase ausente, como se ele não estivesse lá. E a gente tem a cloaca. A cloaca é a região na altura assim, posterior do animal, já próxima à cauda, onde desemboca o sistema excretor e o sistema reprodutor. É uma única abertura em que desembocam esses dois sistemas, né? Então, elas têm algumas adaptações para reduzir a perda d'água, como a liberação, né, de redução de liberação de líquido, e quanto ao sistema reprodutor, é interessante que os machos têm um órgão genital duplo, como se fosse duplo. Ele é esponjoso, ele é duplo, esponjoso, e durante o processo de ereção ele recebe sangue e linfa, que é o M-pens. Existem as espécies ovíparas e vivíparas, espécies, portanto, que põem ovos e que geram filhotes já prontos na natureza. As espécies ovíparas, elas são a maioria, mas as espécies vivíparas, a gente tem, principalmente a família Viperidae, né, que é a família que tem indivíduos ou espécies de importância médica, como Botrops, né, que é um gênero de jararaca, o Prótolus, que é um gênero de cascavel, elas são vivíparas.
Então, nessa família, quase todas as espécies, né, os viperídeos, quase todas as espécies são vivíparas e, portanto, dão à luz a filhotes já prontos. Mas tem uma exceção na família Viperídeo, que é a surucucu, que é a Lachesis muta. É uma surucucu ou surucucu de jaca, típica da Amazônia, apesar de ter ocorrência dela na nossa região, por exemplo, a Serra do Baturité, né, que é uma ilha climática, uma serra que tem uma vegetação diferente do entorno, uma vez que aqui no Ceará, assim, o principal clima que a gente tem é o semiárido, né, então a gente tem essa espécie, há registro da ocorrência dessa espécie da surucucu, né, nessa ilha, né, porque lá na Serra do Baturité, a gente tem principalmente uma vegetação mata-umbro. Mas por que é importante falarmos disso, né, sobre espécies ovíparas e espécies vivíparas para a criação de serpentes e para um plantel? É importante porque a manutenção, o desenvolvimento do ovos no serpentário, ele é muito difícil. É muito comum os ovos sofrerem com proliferação de fungos. Isso porque para a incubação dos ovos é preciso assim, uma temperatura que quase que não varia e uma umidade assim, exata. Né? Na natureza, as espécies não sabem exatamente o que fazer. Então, elas põem seus ovos, ou colocam seus ovos em locais protegidos da variação de umidade e temperatura. As serpentes colocam seus ovos, por exemplo, em tronco de árvores, em buracos encontrados no chão, para garantir essa constância da umidade e da temperatura. Num plantel, isso é muito difícil, então é muito comum a proliferação de fungos. Ou, por exemplo, a proliferação de fungos pode ocorrer apenas pelo fato do ovo ter entrado em contato com as fezes da mãe na hora de sair, e de ficar numa caixa e não receber manejo. Então, tem essa diferença das espécies ovíparas e das espécies vivíparas na produção. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E é interessante também a gente entender que, quanto à sua biologia e sua ecologia, que os filhotes, eles são dotados de autonomia. Então, os filhotes, eles já têm condição de se alimentar e de se defender, se sentirem que é necessário. Inclusive, a gente comenta muito que pode ser até mais perigoso levar uma picada de, por exemplo, uma jararaca filhote do que uma jararaca adulta. Isso porque, além do animal deles, seus filhotes já serem dotados de autonomia, a gente acredita que um indivíduo adulto, ele já consegue dosar melhor a quantidade de veneno que será necessário para se defender, por exemplo, de presas pequenas ou de presas maiores, como se defender de um camundongo ou de um cavalo que chegou muito perto e assustou. Então, o adulto já sabe, a serpente adulta já tem uma maior noção de como dosar o seu veneno, enquanto o filhote não. Ele já tem as glândulas produtoras de veneno, ele já tem o aparelho inoculador de peçonha, mas ele pode ter dificuldades para dosar a quantidade necessária. E falando sobre as serpentes peçonhentas e sobre inoculação de peçonha, acidentes zoofílicos, de fato, as serpentes peçonhentas, elas são as que têm o maior interesse, o maior foco na produção dos serpentários, para a produção, como eu já falei, dos soros antiofídicos, porque há uma riqueza grande delas, e para produção de fármacos, né? Então, as serpentes peçonhentas acabam tendo um maior foco do lado comercial, na visão comercial. Eu falo peçonha, né, e animal peçonhento, e não animal venenoso, porque há uma distinção que a gente faz separando animais que têm glândula de veneno ou liberam substâncias tóxicas. A gente faz uma distinção entre eles dois, em dois grupos principais, né? A gente divide os que são venenosos e os que são peçonhentos. E a gente faz da seguinte forma: um animal venenoso é um animal que possui uma glândula de veneno ou uma glândula produtora de toxina que tenha potencial deletério para outros animais, inclusive nós humanos.
muitas vezes utilizado para a digestão dos alimentos, para a alimentação. Então, é um exemplo de um animal venenoso, um anfíbio. Você pode se intoxicar, por exemplo, entrando em contato com a pele do anfíbio. Ou um peixe como o baiacu. Você pode se intoxicar ou se envenenar consumindo a pele dele, consumindo a carne dele. Já o animal peçonhento, ele é um animal que, além de possuir uma glândula produtora de veneno, ele possui um aparelho especializado em inocular esse veneno portanto, essa peçonha. Então, é um animal que, além da produção da glândula de veneno, da glândula para a produção de veneno, ele tem um aparelho especializado para inocular a peçonha. Então, são exemplos de animais peçonhentos: abelhas, né, que possuem o ferrão, aranhas, que possuem quelíceras, e as serpentes, que possuem dentes especializados, ou geralmente um par de dentes especializado para inocular o veneno. E aí, do ponto de vista médico, a gente separa as serpentes, né, quanto à sua dentição, em 4 principais estágios evolutivos. E a gente olha para a serpente que tem a dentição mais especializada como se fosse, né, de fato, aquela característica mais especializada. Enquanto que a serpente que não tem essa dentição especializada para a inoculação de peçonha, a gente vê como um animal, assim, se assim pudermos dizer, como um mais primitivo, né, digamos assim, a grosso modo, né. Então, a gente divide, né, principalmente para fins didáticos, em 4 principais tipos de dentição. A dentição áglifa, a gente vê a representação da dentição áglifa na imagem A. Eu preciso saber se vocês estão vendo mesmo. O Wi-Fi está instável, né? Porque todo mundo tá vendo, né? O slide, bacana. Então, vamos continuar. É importante a gente ver esse slide para a gente entender bem essa questão da dentição. Então, na representação A, a gente vê a representação da dentição áglifa, né, como o nome diz, que não possui a dentição, que não tem a dentição especializada para inocular a peçonha. Então, é o que a gente vê na imagem A. Na imagem B, na representação B, a gente vê o exemplo da serpente que possui a dentição opistógrafa. Ela possui, geralmente, um par de dentes especializado. Ele fica na porção, ele está na maxila, né, cada um em uma maxila, e na parte superior da boca, do aparelho bucal, e ele fica aqui na parte de trás, né, na parte posterior. E é importante nesse grupo entender que animais que têm esse tipo de dentição costumam já ter uma glândula especializada, que é a glândula duodenoide, que produz toxinas especializadas na digestão de animais e que, inclusive, podem ter potencial deletério, ou melhor dizendo, pode ter potenciais complicadores para as pessoas, especialmente se a pessoa tiver, a vítima que sofreu um acidente com esse tipo de serpente, tiver alergia a algum composto de suas toxinas. Entretanto, não é muito comum acidentes com esse grupo, então, não é esse grupo que a gente vê em foco, né? Esse grupo, por exemplo, são os colubrídeos, serpentes da família colubrídea, que pode ter algum acidente, podemos ter alguns problemas com ela, se sofrermos acidentes com ela, mas geralmente no hospital vai ser tratado, os sintomas é que serão tratados, sabe? Então, se você tiver uma febre, porque foi picada por uma colubrídea, você vai receber um antitérmico, sabe? Não há exatamente um soro produzido para esse grupo de dentição. Agora vamos para os 2 grupos que a gente vê a representação em destaque ali, né? No topo da nossa representação, porque eles são os que têm a maior importância médica. São com serpentes que têm esses tipos de dentição que a gente costuma ter acidentes ofídicos.
Então, na representação C, a gente vê um exemplo de uma serpente que tem uma dentição coperógrafa, onde a gente tem a glândula, uma glândula de veneno, que não é a glândula de Vivenoy, além da glândula de Vivenoy. O aparelho inoculador de peçonha, né, o par de dentes inoculadores de peçonha, eles ficam na parte anterior do aparelho bucal, né, e nas maxilas, né, todos eles ficam superiormente ao aparelho bucal, então ficam aqui na altura da maxila, um de cada lado. E, inclusive, nesse grupo aqui, é um exemplo de grupo de serpentes que tem esse tipo de dentição, as serpentes da família Lapide. Então, a gente tem aí as corais verdadeiras. As corais verdadeiras, no nosso país, em outro lugar, que são serpentes da família... poxa vida, deu... Micrurus e Leptomicrurus, né? Na verdade não é da família, né? Elas são da família Lapide e elas são do gênero Micrurus e Leptomicrurus. E a gente tem, na representação D, o exemplo da dentição mais especializada. E aqui entre nós, incrível. É um tipo de dentição incrível. Também é um par, geralmente é um par, de dentes especializado, na parte superior do aparelho bucal, então nas maxilas. Só que esses dentes, eles são muito maiores, a gente consegue ver na imagem que eles são muito maiores, e eles são retráteis. A gente está vendo o aparelho bucal aberto, e a gente vê eles aí formando um ângulo de 90 graus, né, com a maxila. Mas eles são retráteis, então quando a serpente fecha a boca, eles revertem esse ângulo de 90 graus, e aí essa dentição fica paralela às maxilas. E isso permite um grande sucesso na captura de alimento e na inoculação da peçonha dessas serpentes. Esse tipo de dentição ainda, ele tem uma abertura por dentro do dente, né, interior ao dente, que conecta a saída à glândula produtora de veneno. E são exemplos de serpentes que possuem esse aparelho de inoculação de peçonha, né, a dentição solinógrafa, as nossas jararacas, as nossas cascavéis e a surucucu, que são todas da família Viperidae. Deixa eu ver se está tudo certo aqui no chat. Foi isso aí, do gênero. Vamos lá. Aqui a gente tem representação e exemplos de cada gênero desse que a gente comentou lá atrás. Então, a gente tem a Micrurus e Biboboca, que é a coral verdadeira que ocorre aqui no nosso estado. A gente tem Botrops eritromelas, uma das jararacas que ocorre aqui a gente tem basicamente duas, aqui assim, bem próximo da gente tem duas. A Crotalus durissus, que é uma cascavel, e a Lachesis multa, a Surucucu diáfra. Lembrando que os maiores acidentes, eles ocorrem principalmente com a Botrops, com as jararacas, né, Botrops, Botriófilos, Botrocófias, que são gêneros de jararacas. Os acidentes ocorrem mais com elas, e o menor número de acidentes ocorre com as serpentes da família Lapide, então com as Micrurus e as Leptomicrurus, né, com as corais verdadeiras. O menor número de acidentes ocorre com elas, muito provavelmente pelo hábito delas, assim, mais fossorial. Talvez pela forma que essas famílias se comportam, assim, sendo mais calmas, menos irritadiças. Já as jararacas, elas são mais irritadiças. Bom, então, encerramos aqui a nossa primeira parte, falando principalmente da ecologia e da biologia delas. E agora a gente vai ver como é que a gente utiliza esses conhecimentos para o manejo das serpentes em cativeiro, beleza? Deu para ouvir o barulho que eu faço quando bebo água? Claro que não, né? Então,
falando agora sobre o manejo das serpentes em cativeiro, agora que a gente já está em posse de todas essas informações, né? Existem dois tipos básicos de serpentários, assim, no nosso país, por exemplo. Existe o semi-extensivo e tem o intensivo. A principal diferença entre eles é como que as serpentes são acondicionadas. No semi-extensivo, a gente vê na imagem dois exemplos de serpentário semi-extensivo. A gente tem o exemplo do Instituto Butantan, a gente vê que a imagem é bem antiga, então eu não sei se o Instituto hoje mantém esse tipo de serpentário. Mas a gente olhando aí na imagem do exemplo do Instituto Butantan, a gente vê uma grande área aberta, com disponibilidade de locais para refúgio para as serpentes, locais de abrigo, locais, a possibilidade da serpente regular a sua temperatura, né, atividade comportamental a partir da luz solar, a possibilidade delas entrarem em contato com a variação do ambiente com estímulos como o da chuva, e essas são as principais vantagens desse tipo de serpentário. Então, a gente olhando assim essa imagem, a gente imagina, e é assim que acontece, as serpentes são criadas soltas nessa área, nessa grande área. Essa é uma das vantagens. E esse tipo de serpentário, ele é interessante quando você tem uma monocultura. Quando o serpentário cuida de uma única, trabalha com uma única espécie. As desvantagens são significativas também. Por exemplo, é difícil ter controle das fêmeas que pariram ovos. É difícil também você ter controle sobre a alimentação de cada indivíduo e observar se todos os indivíduos estão se alimentando de forma periódica, como é a forma esperada. É muito comum também embates entre os indivíduos, conflitos entre eles, disputas por causa do período reprodutivo, ou disputas por abrigo, né, ambientes de abrigo. Então, há algumas desvantagens. Outra desvantagem é que você tem que dispor de uma área muito grande para atividade, e que você só pode cultivar uma espécie. E é muito comum nos serpentários o cultivo de várias espécies. Então, essas são algumas dificuldades do serpentário semi-extensivo. Ao lado, a gente também vê outro exemplo de serpentário semi-extensivo, que é o CEVAP, que é um centro da Unesp para a produção de veneno. E aqui a área é menor, é bem menor que a área que a gente vê na imagem, né, do Instituto Butantan. Mas a gente observa aqui pertinho da seta que tem, por exemplo, serpentes termorregulando, percebem? Aqui também a gente percebe que tem um auxílio para o recurso, aliás, um auxílio para a atividade de termorregulação, né? A gente vê que eles produziram isso. E a gente vê algumas serpentes ali, aglomeradas na parte de cima da figura. Ao mesmo tempo que esse tipo de serpentário pode promover uma melhor qualidade de vida à serpente e pode promover a melhor qualidade do veneno extraído, esse tipo de serpentário pode aumentar a proliferação de ectoparasitas, endoparasitas, porque os animais estão muito próximos, entram em contato. Então, de repente, uma serpente que foi coletada da natureza e não passou por uma quarentena, como é esperado, ela pode trazer parasitos para os demais indivíduos e contaminar um plantel inteiro. Aqui a gente vê o oposto, que é o serpentário intensivo. Na primeira imagem, de novo, a gente tem um exemplo, uma imagem do Instituto Butantan, e na segunda, de novo, a gente tem uma representação do CEVAP, né, Centro de Estação e Veneno,
da Unesp. E a diferença aqui é nítida, né? Clara, a gente vê aqui que os animais, as serpentes, elas estão acondicionadas individualmente, elas não entram em contato com as outras e elas ficam dentro dessas caixas. Há algumas vantagens, assim como o serpentário anterior, e também há algumas desvantagens, né? Então, uma das vantagens é que você tem o controle da desova, você tem o controle da alimentação, você pode ter o controle de fungos, observar que uma doença começou a aparecer, um comportamento estranho em um animal, e evitar que essa doença se alastre para o restante do plantel. E você tem algumas desvantagens, por exemplo, um animal submetido a essas caixas por longo período de tempo, ele pode desenvolver problemas de obesidade. E a obesidade pode trazer problemas secundários que podem reduzir a vida desse animal. O próprio fato de estar acondicionado, né, solitariamente pode comprometer o sistema imunológico desses animais. Essa é uma das vantagens. E é muito importante o manejo regular, para, por exemplo, evitar que serpentes fiquem longo período em contato com suas próprias fezes, que terão fungos, endoparasitos, pode ocorrer uma reinfecção. Então, aqui, o manejo, no outro também, mas aqui o manejo, ele tem que seguir uma rotina muito específica e com muita atenção. É importante a gente ter noção também do que é necessário para a manutenção de um serpentário como esse, principalmente no que a gente fala no quesito recursos humanos e na questão da segurança. Então, como qualquer outra atividade, é importante a presença de funcionários qualificados. E nessa não é diferente, né? Então, nessa atividade, por exemplo, tem que ter biólogo, tem que ter médico veterinário, técnicos, entre outros funcionários, para garantir o melhor manejo possível, e o melhor e menor manejo possível, para aumentar a sobrevida desses animais, melhorar a qualidade de vida deles, a qualidade do veneno extraído, e reduzir acidentes com elas. Então, o manejo, ele tem que ser planejado. O manejo, ele tem que seguir uma rotina regular, reservado tempo para o manejo e com muita atenção. É importante, por exemplo, o uso de EPIs, né, luvas, máscaras, porque a gente pode trocar endoparasitos, ganchos que mantenham a distância segura. É preciso que o ambiente em que as serpentes estejam colocadas, e principalmente se forem em caixas, que haja um ambiente, que esse ambiente seja higiênico, né, higienizado, com a periodicidade correta, para evitar que as serpentes fiquem em longo contato com as fezes. Inclusive, para observar que a serpente pôs ovos ou colocou ovos, e evitar que os ovos fiquem em contato com as fezes, porque os ovos, eles não podem ficar ali com a mãe. Os ovos precisam ser retirados, colocados numa caixa só para eles serem incubados com temperatura regulada, umidade regulada. É preciso também evitar o uso de elementos de indumentária pessoal. Eu falo aqui dos profissionais, né, que vão fazer principalmente o manejo de serpentes. Então, é importante que eles não usem relógio, pulseiras, elementos de indumentária que possam, por exemplo, enganchar as caixas e aumentar a chance de um acidente com as serpentes. É preciso evitar a presença de estranhos no serpentário. Então, por mais que os serpentários sejam muito atraentes, que a gente queira visitá-los, queira ver como perto, isso não é legal na hora do manejo. É importante que isso seja evitado na hora do manejo, porque a presença de estranhos, além de poder trazer um estresse maior para o animal, mas principalmente diminui a atenção do funcionário na hora do manejo. E é preciso ter cautela no manuseio.
É muito comum que a cautela no manuseio seja reduzida pela repetição da atividade, pelo ganho de confiança, ou pelo excesso de confiança a partir daquela atividade repetida. É preciso ter cautela no manuseio, evitar a presença de estranhos e sempre reservar tempo para o manejo. E é preciso ter um treinamento para casos de acidente. Então, toda a equipe precisa saber o que fazer quando ocorrer um acidente. Por exemplo, é preciso saber que a pessoa que sofre acidente tem que procurar atendimento hospitalar. Não é recomendado, porque não aparecendo para mim. Agora que eu vi que Charles escreveu. Por que não é recomendado ter soro antiofídico nos locais de produção de serpente? Por que não é recomendado ter soro antiofídico nos serpentários por causa dos seus funcionários sofrerem acidentes com as serpentes? Alguém sabe dizer? Por que é importante não manter o soro antiofídico no local de produção das serpentes? Então, é importante que não se faça isso, porque é preciso que o soro, que a vítima receba o soro no local hospitalar. Não se sabe quais serão as reações do corpo de cada pessoa, com toda a heterogeneidade que cada indivíduo tem, toda a complexidade do corpo humano, não se sabe que interações o soro terá com o paciente vítima. É possível, inclusive, que reações adversas ao soro tragam efeitos mais deletérios que o próprio veneno. Então, não pode a gente ter soro antiofídico no local de produção dos animais, de cultivo das serpentes, porque é possível que a vítima, além do soro, precise de cuidados hospitalares. Precisa receber a ajuda do profissional qualificado para avaliar a situação e decidir qual é o que fazer, né? Qual é a melhor saída para cada vítima. Sobre a rotina nos serpentários, né, eu falei que a rotina, o manejo, ele precisa ser programado para reduzir o estresse que esses animais sofrem no serpentário. O manejo precisa ser o menor possível, o mais rápido possível, que seja o mais rápido e seguro possível, né. E aí a rotina do serpentário, ela tem vários processos ocorrem, né, na rotina do serpentário. Por exemplo, o primeiro é a obtenção de animais. Um serpentário pode adquirir animais ou por coleta, a partir de uma coleta, um animal, né, silvestre, que vem do seu hábitat natural e ele foi coletado, ou por causa da ocorrência de desastres naturais, né, que, por exemplo, que afugentam os animais, ou um empreendimento de construção que precisa produzir, por exemplo, um desmatamento. É muito comum que esses animais eles sejam afugentados e eles cheguem na comunidade, eles entrem na casa das pessoas. E aí é importante a gente ter a noção de que muitas vezes esses animais estão fugindo. Não é que a sua casa é o melhor lugar para eles, é que às vezes eles estão sem casa. Então, esse é um momento, por exemplo, de se chamar o bombeiro. E muitas vezes os serpentários também podem ser, a equipe do serpentário próximo pode ser chamada para coletar esse animal, e esse animal pode chegar assim a um serpentário. Outra forma de um serpentário adquirir serpentes é pela troca com criadouros, né, com outros criadouros que troquem espécies ou que vendam espécies para esse fim. Com a coleta do animal, seguindo todas as diretrizes que a gente já vem, né, as portarias do IBAMA, toda a regulamentação que existe para a proteção do animal silvestre, o animal deve passar por uma triagem, como, por exemplo, com a anotação, por exemplo, de informações como o sexo, estimativa da idade, se o animal tem algum ferimento, alguma característica importante, ele ganha um número, né, para a diferenciação dos outros, e ele é levado para uma quarentena.
logicamente, uma quarentena diferente da nossa. E essa quarentena é basicamente para observar o animal, detectar se ele tem algum problema de saúde e evitar que esse problema de saúde chegue aos demais indivíduos do plantel. Então, eles recebem, por exemplo, vermífugo, é oferecida a primeira alimentação. A primeira alimentação é importantíssima porque ela dá um indicativo de como o animal vai se comportar no plantel. É muito comum serpentes rejeitarem a primeira alimentação, e aí isso pode ser um problema, pode ser indicativo de um problema, indicativo de que o animal está muito estressado, ou ele pode regurgitar o alimento. Então, a quarentena é para principalmente a observação, para a higienização e limpeza desses animais. E até porque é muito difícil detectar uma doença num animal como esse, né? Então, é preciso observá-lo constantemente. A manutenção inclui, por exemplo, a limpeza das caixas, a retirada de ovos, a extração de veneno, que deve observar, né, um período regular, né? Se, por exemplo, a serpente estiver muito estressada, uma das opções é reduzir o tempo de extração do veneno. E a alimentação, né? As serpentes costumam se alimentar nos serpentários de camundongos, albinos, vivos. É importante para a ecologia das serpentes que esses animais cheguem vivos. Nem sempre é possível, né? Então, quando não é possível, eles recebem uma presa, um camundongo albino que foi previamente congelado, mas que ele é aquecido, né? Ele é esquentado para que a serpente o receba quente, em temperatura parecida com, que não seja congelado, né? Que seja parecido com a temperatura que ele vai estar no ambiente. E a alimentação, ela tem uma periodicidade de acordo principalmente com a idade do animal. Então, quando é um neonato, né, um indivíduo que tem até 1 ano e meio, eles costumam receber alimentação uma vez por semana. Quando é um indivíduo juvenil, que tem 1 ano e meio a 3 anos, eles costumam receber a alimentação a cada 15 dias. E quando é um indivíduo adulto, acima de 3 anos, eles costumam receber alimentação uma vez por mês. Regurgitação do alimento é um sinal de estresse, e rejeitar alimento também é um indicativo de estresse. Quando a serpente rejeita o alimento, uma alternativa é a alimentação forçada. E a reprodução, né? A rotina dos serpentários tem que observar a reprodução, permitir, né, que os indivíduos tenham contato para a reprodução, e é um momento crítico para o plantel, né, especialmente em espécies ovíparas, como a gente já comentou em sessões anteriores. Então, sobre os problemas que a gente observa nos serpentários, principalmente no nosso país, a gente tem, por exemplo, a infraestrutura e o manejo. É preciso ter uma infraestrutura complexa para a criação e estabelecimento de uns serpentários, né? A nossa casa não é a estrutura correta, não é a estrutura para um serpentário. É preciso ter uma infraestrutura adequada, é preciso que o manejo seja o mais técnico, treinado possível, para reduzir as situações de estresse. As situações de estresse reduzem a homeostase do animal, né? Essa homeostase é o equilíbrio dinâmico que o animal tem, por exemplo, quando entra em contato com endoparasitos, mas o seu sistema imunológico, ele está em condições naturais, de forma que as serpentes conseguem manter a prevalência, por exemplo, dos endoparasitos em condições que não vai trazer efeitos deletérios para as serpentes. No criatório, essa homeostase é muito difícil. Quanto mais tempo a serpente fica lá, mais difícil é de manter a sua homeostasia.
Então, é preciso reduzir as situações de estresse. As situações de estresse, ao reduzir o sistema e a capacidade do sistema imunológico das serpentes, podem aumentar a prevalência e o sucesso de ectoparasitas, endo e hemoparasitoses. Podem provocar, por exemplo, viroses respiratórias, muito comum nos plantéis. Pode levar a problemas gastrointestinais, que serão difíceis de serem percebidos. E muitas vezes, quando percebidos, a serpente já não pode voltar para o plantel. E a síndrome da má adaptação. Regurgitar o alimento, por exemplo, é um indicativo da síndrome da má adaptação. E esse é, se não o problema, a enfermidade que mais acomete e leva à fatalidade das serpentes, é uma das mais. É muito comum perdas grandes nos plantéis, que levam a grandes prejuízos. Sobre os desafios que o mercado, a gente já está chegando no finalzinho, tá? Então, vai dar tudo certo. Sobre os desafios que a produção de serpentes para extração de veneno, para fármacos, enfrenta no nosso país, a gente tem o fato dos nossos venenos serem vendidos para fora do país, sejam exportados a preço de commodity. Isso é muito desanimador, não só para um biólogo, mas para qualquer investidor. Assim. A gente não consegue não olhar para isso e enxergar aquela relação ainda de colonizador e colônia, né, em que a colônia vende os seus commodities e importa os produtos já especializados a preços muito maiores. E isso acaba ocorrendo também com o veneno que é extraído aqui no país. E há uma desvalorização econômica. A desvalorização econômica, ela está relacionada a muitos fatores. Um é o contrabando. Quem consegue competir com o contrabando? Né? Então, é preciso fiscalização para combater o contrabando. E outro motivo da desvalorização econômica é que hoje, com a biologia molecular, você consegue reproduzir praticamente qualquer veneno a partir de métodos recombinantes. Basta você, por exemplo, ter a glândula de uma serpente que você consegue ter acesso a todo o banco de DNA daquele veneno. E aí você consegue reproduzi-lo. Então, é preciso investimento na área científica. É aquilo que todo mundo fala o tempo todo. É preciso que o governo brasileiro, que a iniciativa privada invista na área científica. É preciso que mais que os plantéis, mais que produtores, que a gente, mais do que extrair veneno, a gente produz, além do nosso soro antiofílico, que o Instituto Butantan já faz belíssimo, né? De forma belíssima. É preciso que a gente produza os nossos fármacos, por exemplo, e que eles sejam comercializados aqui, entre nós, né? E que seja vendido também, porque aí já não é mais commodity, né? E como eu já falei nos slides anteriores, essa alta mortalidade nos plantéis, e um dos motivos é por não se conhecer bem a biologia e a ecologia desses animais na hora do manejo. Então, é preciso aumentar a sobrevida desses animais e a qualidade de vida deles. Uma das saídas é, além de investir nas instituições científicas, que isso daí, contra isso não há outra saída, é preciso investir em ciência, né? É possível também, e é interessante também, investir no mercado de estimação, no mercado de serpentes para estimação no nosso país. Ter uma serpente em casa, um animal exótico, ele é permitido desde 1997. Por que é que não estamos investindo muito nisso ainda? Né? É um mercado em ascensão. É muito comum, por exemplo, brasileiros comprarem serpentes de outros países. E talvez porque poucos criatórios no Brasil são legalizados. Então, uma das saídas também é investir nas serpentes como animal de estimação.
Aqui, na imagem lá, a gente vê o exemplo de uma que pertence a um gênero que está entre os preferidos das pessoas quando procuram uma serpente para pet, que é uma serpente do gênero Epígrates, ou uma salamandra, como a gente chama popularmente. Nada a ver com o meu nome, tá? Não quero ver brincadeirinhas quanto a isso. E, por exemplo, uma das características que atrai muito o público a ter essa serpente é o brilho de suas escamas, né? O porte. E tem outras, por exemplo, como a jiboia, como a serpente do milho. E existe uma variedade interessante para todos os gostos, para todas as necessidades, né, de quem quer ter um serpente como um animal de estimação. E aí, lembrando, né, é crime ambiental coletar cobra diretamente da natureza sem autorização do IBAMA, e é crime ambiental manter em cativeiro um animal exótico sem autorização para criar, ou sem ter sido comprada de um criatório legalizado. E aí, a gente entra assim, num exemplo de uma coisa que ocorreu lá no Distrito Federal, aconteceu ontem. Um jovem de 22 anos, que ele chegou ao hospital, lá no município lá do Distrito Federal, por ter sido picado por uma naja. Ele é um médico, ele é estudante, eu acho, ou é estudante ou é médico veterinário, e ele foi picado por uma naja. E aí a gente se pergunta, mas não tem naja no nosso país? Elas não são, até tem, mas não são nativas do nosso país. A suspeita é que esse jovem criava essa serpente em casa. E o jovem está muito mal, como não é um animal da nossa fauna. O soro antiofídico precisou ser encomendado ao Instituto Butantan, então foi enviado de São Paulo para o Distrito Federal. Ele está tendo complicações, por exemplo, complicações respiratórias, teve que ser entubado. Essa é uma característica da toxina produzida pela naja, levar a problemas respiratórios, porque ela tem neurotoxinas que atingem o sistema central, similar ao que fazem as corais verdadeiras, né, da família Lapide, então ele está tendo insuficiência respiratória. O soro chegou e está sendo administrado, e sempre observando como é que o jovem se comporta. Então, como que o organismo desse jovem se comporta. Então, fica a dica para quem quer ter um animal exótico em casa, e fica o alerta, né? Então, colegas, aqui são algumas das referências que eu utilizei. Se alguém precisar de alguma, a gente está aqui para trocar, tá? E eu agradeço a todos vocês, as 52 pessoas que estiveram aqui. Essa imagem, inclusive, é uma forma de encerrar com um exemplo do que não devemos fazer quando a gente vê uma jararaca. Essa foi uma das primeiras vezes que eu vi uma jararaca lá em Aiuaba, na unidade de conservação lá. Vou logo dizendo que não está tão perto como parece na imagem, mas eu não tiro a minha culpa não, né? A gente vê que não estou usando EPIs, né? Estou com roupa pequena, completamente inapropriada. Então, esse é um exemplo de que a gente não deve fazer, principalmente a gente biólogo, né? Respeitar o espaço dos animais. Se encontrar com ele na natureza, é melhor desviar do caminho. Se você não vai coletar, né, não tem autorização para coletar, desvia, ou chega com um galho perto dele e o afasta. E se for na sua casa, você pode chamar o IBAMA, né, que costuma fazer resgate de fauna, desse tipo de animal.